Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A RCT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo? Sabe quem é a gestora? Em que ele investe? Setor de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado aos últimos membros, Alexandre, Marcos e André, e obrigado a todos os membros também do canal. Gostaria de agradecer também ao Alexandre e ao Ademir, que fizeram uma doação de superchat para o canal aí. Muito obrigado. Nós temos um segundo grande objetivo esse ano, que é tentar tirar uma certificação CEA. Essa certificação ela é cara, ela é em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Eu estou prestando serviço de estruturação, mentoria, consultoria, ajuda, orientações, coisas nesse sentido. Se você tiver interesse, mande um e-mail aí para o canal amuinvest@gmail.com que a gente explica melhor. Eu tenho dois canais alternativos aí, dois canais secundários. A Mudicas, que é voltado para concurso público, a Mufiagro, que é voltado apenas para Fiagro. Se quiser nos ajudar nessa nossa empreitada, inscreva nesses canais aí, eu preciso monetizá-los. A gente precisa tentar alcançar 1000 inscritos lá. Então se inscreva que eu vou ficar imensamente grato. Então, esse fundo imobiliário é um fundo de tijolo, entre aspas, tá? É um fundo do setor logístico. Ele foi lançado no mês 9 de 2019. Atualmente ele é de base 100, mas ele era de base 1000. A gestora é a Risa. Ele tem mandato híbrido. E tem uma liquidez muito boa de quase 3 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,28% e ele conta ali com 2 milhões e 800 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com 8% de ágio. Como assim, Amu? 8% mais caro do que ele vale. Note que ele tem valor patrimonial de 288 milhões e o mercado está aceitando pagar 310 milhões. Então a gente observa que é um fundo de base 100, cuja cota vale R$100 e o mercado está aceitando pagar ali quase 108 na data que eu gravo esse vídeo. Tendo o Márcio como referência, é um fundo ali que tem 13 mil cotistas. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Atualmente 108, no último ano ele teve mínima de 96 e máxima de 122. Então vamos traçar aqui a linha dos R$100 do fundo. Então o que se observa? Na maioria do tempo, esse fundo estava sendo negociado acima do seu valor de mercado. A partir de mais ou menos maio, o fundo começa numa queda, chegando abaixo do seu VP lá em julho, mais ou menos. Agosto, ele fica abaixo do VP. E novembro do ano passado foi um momento que vários fundos imobiliários também estavam bem descolados. Esse fundo novamente chega a patamares de R$100. De lá para cá, o fundo volta a ficar negociado próximos de 105, 110. Atualmente atingiu 105 de novo, agora chegou a 108. Então o fundo está orbitando entre 105 e 110 aí as últimas negociações dele. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo. Então, você observa que o fundo costuma fazer entregas acima de R$1. Lá dentro do fundo, eu vou tentar explicar melhor a dinâmica desse fundo. Depois do último vídeo que eu tinha feito a respeito desse fundo, eu entrei em contato com a gestora, e aí eu vou falar as minhas impressões também sobre a resposta da gestora, tá? Enfim, então a gente observa que o fundo sempre estava entregando, em média, acima de R$1 no ano passado, e esse ano ele está com a entrega assim, ó, chegou a entregar o ano passado R$1,50, R$1,70, R$1,80, então assim, ele está com essas entregas bem altas. Um fundo de base 100, tijolo, é algo fora do normal. Depois eu vou tentar explicar por que esse fundo entrega tanto dinheiro assim, tá? E aí eu quero ver se eu consigo que vocês entendam a dinâmica do fundo.
Atualmente o fundo passou por 5 subscrições, a última ocorreu no ano passado, novembro e dezembro, e ainda não está constando lá no Clube FI, mas esse fundo na data de ontem, 5 de maio, ele anunciou uma outra subscrição. Estou pensando em fazer um vídeo sobre essa subscrição. A data base para participar da subscrição, ela vai até segunda-feira e o fator de proporção é de 50%, um pouco mais de 50, 0,52. Então, até segunda você tem para estar posicionado no fundo e tem que ter no mínimo 2 cotas para começar a participar da subscrição. Virando a página aqui, a gente vê as entregas realmente do fundo, ó. 1,64 dia 14 de abril para pagar no dia 25 de abril. 1,65, 1,50, 1,70, 1,74. Então com entregas bem agressivas recentemente. Essa última entrega de 1,64, na época a cota 106 representava um yield de 1,54. Como a cota está mais cara que 106, esses mesmos 1,54 está representando um yield de 1,52. Esse fundo, mesmo sendo de tijolo, entre aspas, ele está com yield acumulado de 13,84%, que é algo bem agressivo aí para ser um fundo de tijolo, de novo, entre aspas. Amor, por que você toda hora fica falando entre aspas? Dentro do fundo lá, dentro do relatório gerencial, eu vou tentar explicar melhor. Nesse slide a gente vê o quantos institucionais possuem posição no fundo. O MCCI possui ali pouco mais de 5%, MGFF 3,47%, TIGAR também tem posição, o RZAK, que é o fundo da própria Risa, né? 1,38%, e o NAVT também tem 0,32% aí. Virando a página aqui, a gente já está dentro do relatório gerencial. Vamos às reclamações. Sou cotista do fundo no RZAG, sou cotista do fundo no RZTR e o relatório deles é horrível, é muito ruim na minha humilde opinião. Às vezes tem muita questão macro e poucas questões a respeito realmente dos imóveis. Deveria trazer foto dos imóveis, deveria trazer informações mais detalhadas. Então, já fica assim, essa minha crítica. Quem sou eu? Sou um Zé Ninguém, mas fica a minha crítica aí para os relatórios da Risa. Deveriam melhorar e muito seus relatórios. Então, aqui ele traz os destaques, ó. Um fundo que existe desde 2017. Como eu disse, ele é um fundo de base 1000, tá? Ele era. Não tem prazo determinado para investidores em geral. A RCT é o código. Ele tem 5 emissões lá dentro. A taxa que o fundo cobra a gente vai ver mais à frente, ó, mas é 1% e mais uma performance do que ele conseguir bater IPCA mais 5. Virando a página, a gente vê os destaques que o fundo traz. Então, olha só. O yield anualizado, segundo a gestora, 18%, 170 mil metros quadrados de ABL, de área bruta locável, e na época de fechamento desse relatório gerencial, 106,49. O fundo atualmente tem 9 ativos, 9 imóveis, provavelmente, se der certo, pelo que eu vi por alto do prospecto deles, eles pretendem adquirir mais 2 imóveis lá. O último dividendo na época, 1,64, valor 100, 100% locado. E aqui é um ponto de atenção que eu quero trazer para vocês, ó. Se você observar bem, lá atrás a gente viu que o PL do fundo é de 288 milhões. E aí, essa é a jogada que esse fundo faz aqui, ó. No RZAG é assim também, no RZTR é assim também, e aqui no ARCT também é assim. Então, o que é a jogada? Vamos saber se futuramente essa tese do fundo vai funcionar. Então, olha, ele tem 288 milhões, teoricamente é o dinheiro que ele emprestou, mas os imóveis que estão dentro do seu portfólio valem 544 milhões, ó. Então, o que acontece? O que o fundo faz? Vamos supor que um imóvel valha 100 milhões. O fundo chega e empresta, às vezes, 50 milhões, 60 milhões. E aí, o que é a diferença desse fundo de tijolo aqui para um fundo de CRI? A principal diferença é que o imóvel já está incorporado ao fundo. Então, se ocorrer alguma inadimplência por parte do devedor, o fundo não precisa sequer executar, porque o imóvel já está dentro do portfólio. Ele não teria que passar por tramitação igual um fundo de CRI teria que fazer. Então, esse fundo fica com o imóvel para ele. O máximo que ele vai fazer ali, ele vai fazer um despejo da pessoa que tá do inquilino, e depois, se for o caso, ele assim entender, coloca o imóvel à venda ou fica com o aluguel dali para ele, somente para ele, tá? Então, assim, com essa ótica de raciocínio, eu vejo um fundo muito seguro. Mas por que esse fundo não decolou tanto e por que esse fundo não tem tantos cotistas? O que acontece? As pessoas provavelmente não entendem o risco que esse fundo possui. Como é uma tese nova, essa tese que a Risa vem colocando nos seus imóveis, nos seus fundos, ela ainda não se provou no tempo.
Então, o que eu comentei com um mentorado que me questionou sobre esse fundo? A pessoa falou, amor, o que você acha do RCT e tal? Ora, eu expliquei exatamente isso que eu estou falando para vocês. A grande questão é, como que esse fundo vai se comportar quando ele começar a vencer esses contratos que ele fez? Porque como que funciona, pessoal? O fundo recebe o aluguel dos imóveis que ele teoricamente comprou, enquanto tiver da sua posse o aluguel é dele, mas ele recebe um juros do dinheiro emprestado, que é uma correção daquele valor. Quando terminar esses contratos, o dono do imóvel ele tem uma opção de recompra. Então, o que esse fundo faz? Ele está entregando o aluguel e está entregando, teoricamente, a valorização da inflação no período. Então, lá na frente, o que vai acontecer? A gente viu que o fundo hoje tem 288 milhões. Ele vai receber esses 288 milhões lá na frente. Só que, gente, hoje, 288 milhões, esse fundo conseguiu comprar 9 imóveis. Como as coisas tendem a valorizar, será que daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, esses 288 milhões, o fundo vai conseguir comprar 9 imóveis? Talvez não. Então, para mim, o grande risco da tese é o fundo não conseguir fazer subscrições nesse meio do caminho para ele ir aumentando o seu portfólio cada vez mais. Porque senão ele vai ficar parado no tempo e ele não consegue. Como eu disse, esse fundo está passando, acabou de anunciar uma subscrição. Então, eu acredito que a tese do fundo vai ser uma tese vencedora. Mas, para a gente ter mais certeza como isso vai se comportar, só no decurso do tempo aí que a gente vai saber mais sobre isso. Então, aqui, ele não traz muitas informações a respeito dos seus imóveis, mas eu achei interessante trazer isso aqui, ó. Aqui ele traz como que tem ocorrido recentemente, tem saído os nossos institucionais e tem entrado investidor estrangeiro. Então, investidor estrangeiro durante o período estava aportando na nossa bolsa, enquanto os institucionais nossos estavam saindo das posições aí. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui, dá uma lida no que ele fala aqui a respeito dessa situação aí. Virando a página, aqui a gente vê a DRE do fundo e vê os últimos anúncios de dividendo. Ó, janeiro ele anunciou 1,50, fevereiro 1,65, março 1,64. Taxa de administração do fundo 1% mais 20% do que CDI-IPCA mais 5 é a performance que o fundo cobra. E aqui vamos lá para mais reclamações do relatório deles. Primeiro, o DRE deles é semestral, não é mensal. Então isso aqui para mim é horrível. Além disso, deveria trazer mais detalhadamente como que funciona esses contratos que eu acabei de falar para vocês. E essas informações a gente não tem. Então isso aqui para mim é deixa muito a desejar, tá? Como eu não sei calcular isso aqui, vamos pegar aqui e ver como que está comportando as despesas do fundo. Então, no primeiro semestre de 2022, a gente vai pegar aqui, ó, 791, que eu vou arredondar para 792, vezes 100, dividido por 12,462. Então, vocês observam que as taxas cobradas orbitaram a faixa de 6,35%. Agora, vamos ver no acumulado de 2021, porque aí começa a incidir taxa de performance também. Então, vamos ver o quanto essa performance machucou o resultado do fundo. Desde que fique dentro dos 15%, que eu reputo ser aceitável, né? Vamos ver se está orbitando isso aí. Então, a gente vai pegar agora, ó, 1,332 mais 415, que eu vou arredondar para 416, igual 1,748 vezes 100, e vamos dividir por 22,204. Então, no ano de 2021, as despesas, mesmo com performance, orbitaram 7,87, não chegou nem a 8%. Em termos de taxa, aprovado aí. Virando a página, a gente vê aqui qual que é a ideia e a proposta do fundo. Para 2020, a ideia era ter 14% em caixa. Esse fundo sempre vai ter caixa, tá, pessoal? Por quê? Ora, essa recompra que o pessoal tem, geralmente ela vai sendo paga anualmente. Então, vamos supor que eu tenho um contrato de 10 anos. Então, a cada ano, o devedor vai devolvendo 10% do dinheiro. Geralmente é assim que ocorre. Como não tem transparência dessas informações pra gente, né, não tem muito o que ser feito. Então, em 2020, 14% em caixa. Sale and leaseback, que é o vendedor vende e depois já aluga do fundo, 86%. Na época, 69% desembolsado para essa tese e 17% a liquidar. 2021,
Ele não tinha nada em caixa, estava quase que 100% alocado, e aí ele comprou um CRI que representa 1% aí do fundo. Atualmente ainda continua nessa mesma situação. 99% alocado nessa proposta, já pagou 87% e 13% aqui ainda vai pagar. E aí ele tem 1% num CRI que ele comprou aí, lá nos últimos imagens nós vamos ver sobre isso aí. E aqui a gente vê os 9 imóveis que o fundo possui. Então, hoje, dos imóveis que o fundo possui, apenas esse primeiro, teoricamente, que é do fundo. Tá? Então, assim, o valor de compra, 15 milhões. É um imóvel frente, né? Teoricamente baratinho, né? O contrato dele é de 10 anos. Todos os outros contratos também, a sua imensa maioria, são de 10 anos. E ele vai ter mais um ali de 5 anos. Todos com opção de recompra aí, ó. E vamos ver se ao final desse contrato, se os donos desses imóveis vão querer recomprar ou não. Mas venhamos e convenhamos, pessoal. Imagina que você tem um imóvel aqui, vamos pegar qualquer exemplo aqui para facilitar, ó. Você tem um imóvel de 12 milhões aqui, é o quanto o fundo pagou. Então, exageradamente, vamos supor que esse imóvel valha 24 milhões hoje. Gente, quanto que esse imóvel vai estar valendo daqui 10 anos? Na pior das hipóteses, teoricamente, eu vou ser bem generoso, tá? O ideal seria 60% de aumento, mas vou colocar só 30%. Então aqui, ó, para esse fundo estar valendo, esse imóvel que está valendo, pelo menos uns 31, 32 milhões. Imagina, você acha mesmo que o dono desse imóvel aqui, o ex-dono, que ele precisa devolver só 12 milhões? Um imóvel que vai estar valendo mais ou menos 32 milhões por causa da inflação. Você acha mesmo que ele não vai querer recomprar um trem? Ele vai recomprar nem que seja para ele mesmo revender lá na frente se ele não quiser. Então eu vejo como todos esses contratos com opção de compra, na minha opinião, eu acho que eles vão optar por recomprar os imóveis aí. Então a tese do fundo é mais ou menos essa. E aí fica aquela questão que eu falei para vocês. Para mim aqui o fundo falha muito em não ser transparente com essas informações aqui. Todos os relatórios feitos por eles têm muito a melhorar, na minha humilde opinião. Eu achava que eu era muito chato com essas informações. E aí, eu já vi alguns outros canais também falando sobre esse fundo. Rodrigo Colombo e vários outros também criticaram muito o relatório. Tem um rapaz que é 500 pratas, também vi criticando o relatório. Então, assim, um relatório fraco, na minha humilde opinião. Então, pessoal, antes de eu encerrar o vídeo, eu gostaria de pedir e reforçar a respeito aí dos canais alternativos. Por favor, se inscreva nos canais aí, nos ajude a chegar a 1000 inscritos pra gente monetizar o canal. Então, vai lá no canal Mudicas, mesmo que não seja do seu interesse, vai lá na Mufiagro, ajude-nos nessa nossa empreitada. Por favor, deixa o like nesse vídeo, comenta para tudo isso gerar engajamento, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. E aí, você conhece esse fundo? Gostou do que você viu? Tem intenção de investir? O que acontece? Esse é um fundo que eu entendi a tese. Futuramente, pode ser que eu coloque na minha carteira privada, tá? Mas na pública eu não vou colocar, para não gerar a mínima chance de induzir vocês a comprar um ativo com esse risco aí. Eu tô deixando bem claro que é um ativo arriscado, tá? Por quê? Lá na frente, se der alguma coisa com fundo, as pessoas vão ficarem xaropando, reclamando, né? Aí ficarem entristecidas. Por quê? Sempre que eu falei de HCTR, de VSLH, o RPR, VGHF, sempre eu quis deixar muito claro o risco que esses fundos carregam e possuem. Esse fundo tem os seus riscos, é um fundo com a tese nova, essa tese ainda não se provou no tempo. Se você optar por investir, entenda melhor essa tese do fundo aí. Espero que eu tenha ajudado, tenha agregado com essas informações do fundo, tá? Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano, torne-se um membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Se quiser também fazer uma doação pelo Superchat aqui, Super Stick, não sei como é que chama esse trem, também ficarei imensamente grato. Se quiser doar para o canal, eu só peço, né? Então, se quiser doar aí para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com, também ficarei imensamente grato. E se tiver interesse de consultoria, mentoria, alguma coisa nesse sentido, estruturação de carteira, procure-nos no nosso e-mail aí, amuinvest@gmail.com, que eu explico melhor. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io
Music licensing reimagined. Artlist.io